Bom dia, pessoal. Graça e paz em nome de Jesus. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o Pentateuco. Lembrando que para os próximos vídeos nós vamos iniciar o estudo do livro de Gênesis. Então, vamos começar. O Pentateuco é considerado uma coletânea de documentos e relatos literários que foram unidos por meio de acréscimos editoriais, também chamados de intervenções redacionais, formando assim uma única obra. Os 5 primeiros livros da Bíblia exerceram um papel fundamental na formação da visão religiosa e moral dos judeus e dos cristãos, e também, ainda que em menor medida, influenciaram a tradição religiosa dos muçulmanos. Esses 5 livros podem ser chamados de Pentateuco para os gregos ou os 5 livros da lei. Penta quer dizer 5 e teuco, lei. Também pode ser chamado de Torá no hebraico ou simplesmente livros da lei. Os 5 livros são Gênesis, que quer dizer o princípio, Êxodo, saída, Números, censo, Levítico, descendentes da tribo de Levi, e Deuteronômio é a segunda lei. A geração que saiu do Egito, todos morreram, exceto Josué e Calebe. Então a lei ela foi dita para a nova geração. Os 5 livros são interligados entre si, formando uma única história que começa em Gênesis e segue de forma organizada até o final de Deuteronômio. Durante toda essa narrativa, alguns temas aparecem repetidamente, ligando os livros e dando unidade a todo o conjunto. Temos como exemplo Gênesis, que apresenta a ideia de que a terra de Canaã foi prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O cumprimento dessa promessa passa a ser o ponto principal da narrativa em Êxodo e Deuteronômio, assim como em outros livros que continuam essa história. A libertação dos israelitas da escravidão do Egito é registrada na primeira parte de Êxodo. A subsequente jornada pelo deserto em direção a Canaã é narrada em Êxodo, Levítico e Números, e o relato da jornada é concluído em Deuteronômio. Agora vamos falar um pouquinho sobre Moisés. A autoria do Pentateuco é dada a Moisés, que foi criado no palácio de Faraó e instruído em toda a ciência do Egito e era poderoso em suas palavras e obras. Ele foi testemunha ocular dos acontecimentos do Êxodo e da peregrinação no deserto. Ele tinha uma íntima comunhão com Deus. Ele teve acesso às genealogias, tradições orais e escritas do seu povo. Durante sua peregrinação no deserto, teve tempo para meditar e escrever. Ele possuía dons e talentos e dava testemunho de seu papel como líder, legislador e profeta. A arqueologia prova cada vez mais que o Pentateuco apresenta detalhes históricos exatos e que foi escrito na época de Moisés. O livro de Gênesis são 2.500 anos de história, na qual Moisés faz uma síntese, sem entrar em muitos detalhes. Já nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Moisés está vivenciando, então ele escreve como se fosse um diário de tudo o que está acontecendo. A trama básica do Pentateuco. Vamos lá. Gênesis. A narrativa começa com a criação dos seres humanos com o propósito de desfrutar de um relacionamento especial com Deus e para exercer autoridade no lugar dele sobre a terra. Apresenta as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do povo de Israel e o plano de Deus para a redenção. Conta as histórias dos patriarcas e as promessas feitas a eles, especialmente a promessa da terra de Canaã. Agora em Êxodo. Em Êxodo narra a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito e a liderança de Moisés, mostrando o cuidado e o poder de Deus ao formar uma nação para si. No Sinai, Deus faz uma aliança com o povo e entrega a lei, incluindo os 10 mandamentos. Em geral,
mostra a redenção, a aliança e a organização espiritual do povo de Deus após a libertação. Em Levítico apresenta as leis e instruções que Deus deu ao seu povo de Israel sobre santidade, culto e sacerdócio, mostrando como o povo deveria viver diante de Deus. Levítico mostra como o povo de Israel deveria viver, adorar e se relacionar com Deus após a aliança feita no Sinai. Em Números, descreve a caminhada do povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida e as dificuldades enfrentadas. O livro recebe esse nome por causa dos censos feitos para contar o povo. O livro mostra a peregrinação no deserto, a fidelidade de Deus e a importância da obediência durante o caminho até a terra prometida. Em Deuteronômio, apresenta os últimos ensinamentos de Moisés ao povo de Israel antes da entrada na terra prometida. A lei é relembrada e explicada novamente. É uma renovação da aliança e um chamado à obediência antes da entrada em Canaã. Em geral, o Pentateuco mostra o início do plano de Deus para a humanidade, destacando sua criação, sua justiça, sua santidade e sua fidelidade em cumprir as promessas feitas ao seu povo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e para os próximos vídeos vamos iniciar o estudo de Gênesis e assim por diante. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome de Jesus. Um grande abraço.